Queridos jovens, irmãos, irmãs do Salvador Jesus, que Deus, o Espírito Santo, abra nossos corações e mentes quando nós queremos meditar na sua santa palavra, especialmente no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nós estamos seguindo uma sequência de leituras do Santo Evangelho de Marcos, e nas leituras do domingo passado, no Evangelho, a gente ouviu Jesus mostrar para nós quem é o mais importante no reino de Deus, no reino de Cristo. Ele disse que mais importante é aquele que confia somente e totalmente em Jesus Cristo como seu Salvador, e que porque é salvo por Jesus, serve agora aos outros e confia em Deus como uma criança. O Evangelho de hoje então continua esse texto e mostra para nós que os discípulos ainda não tinham entendido as palavras de Jesus, ainda não tinham entendido o que é o reino de Deus, porque o texto de hoje começa com uma atitude dos discípulos de intolerância. Eles queriam expulsar e proibir o homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Na leitura do Antigo Testamento, se a gente continuasse lendo, vocês viram que Deus mandou Moisés reunir 70 líderes, e Deus deu o seu espírito para esses 70 líderes. Mas 2 não chegaram a tempo, estavam em outro lugar, e lá onde eles estavam, eles também receberam o Espírito. E alguém disse para Moisés: olha, tem 2 lá, que não estavam aqui com a gente, estão também recebendo o Espírito, tal. Proíba, E Moisés disse: não, como seria bom se todos recebessem o Espírito de Deus? E aqui então, havia um homem expulsando demônios, mas que não estava aí no grupo dos discípulos. E eles queriam que Jesus proibisse esse homem de fazer isso. E aí Jesus aproveita isso então para mostrar aos irmãos que todas as pessoas, todos nós, ou somos de Cristo ou não somos. Ou estamos com Jesus ou estamos contra Ele. Estamos conectados a Jesus ou não. Simples assim. As nossas palavras, as nossas ações vão demonstrar isso. Acho que vocês já perceberam isso nas 2 palestras que nós tivemos ontem, Porque ou a gente vai agir como pessoas transformadas por Jesus, pessoas então que amam ao próximo, que servem uns aos outros, nós vamos dar testemunho, não só quando a gente está aqui reunidos como cristãos num lugar como esse ou numa igreja, nós vamos dar testemunhos com a nossa vida inteira, nós vamos aproximar as pessoas de Jesus, ou a outra alternativa, nós vamos ser pessoas fingidas ou descrentes, e nós vamos fazer as pessoas se afastarem de Jesus ou abandonarem a sua fé em Jesus. Então eu tentei trazer para nós e resumir o que Jesus está dizendo nesse texto dessa forma aqui. Conectado a Jesus, com os outros, pratique a misericórdia. Com você mesmo, tenha a autocrítica e tenha a disciplina. O nosso mundo é cada vez mais individualista. O pastor Gerson falou um pouco disso ontem, pessoas que só pensam em si, então querem a melhor foto, querem ter mais likes e assim por diante, querem de alguma maneira influenciar os outros. O mundo é muito individualista e a gente também é atingido por isso, como pessoas e como igreja. Veja, muita gente já, por exemplo, não quer participar do culto ou da vida da sua igreja. Muita gente acha que pode ter a sua vida espiritual em casa, como se fosse possível.
a gente ser membro do corpo de Cristo, longe dos outros membros. Vocês lembram aí, né, na pandemia, a gente ficou um bom tempo sem ter os cultos, né? Então, algumas pessoas até faziam uma brincadeira, né? Bom, a gente pode assistir o culto pela internet, só falta agora a gente pedir o iFood com a Santa Ceia, né? O pastor consagra lá e manda para nós a Santa Ceia em casa, né? E de fato, tem gente que ainda pensa assim hoje, né? Eu, por exemplo, tenho o costume de gravar os sermões, mas tem congregações que transmitem ainda o culto. Então tem gente que pensa, eu posso ter a minha fé em casa. Eu não preciso estar lá na casa de Deus com meus irmãos. E agora eu jogo uma pergunta para vocês. Todos vocês que estão aqui têm participado ativamente do corpo de Cristo, lá onde vocês são membros da igreja? Outra pergunta, todos vocês que vieram nesse congresso, todos vocês participam ativamente do seu grupo de jovens, que também é o corpo de Cristo? Lá em Afonso Cláudio, quando eu preguei domingo, aliás, domingo não, quinta, né? A gente antecipou o culto para quinta. Eu falei, onde é que Jesus quer que todos os jovens aqui da paróquia de Afonso Cláudio estejam nesse fim de semana? Jesus quer que todos os jovens estejam no congresso, porque ele vai estar lá falando de uma maneira especial para os jovens. Então, meus irmãos, uma coisa que o pastor Gerson falou ontem, eu também escrevi aqui, né? Hoje, muita gente quer ter a sua própria opinião, mesmo na igreja. E quando tem alguma dúvida, às vezes já não pergunta para o pastor, vai procurar para algum pastor, algum pregador famoso lá na internet, que às vezes nem tem a mesma base de fé e doutrina que a gente tem, né? Muitas vezes a palavra de Deus, ela serve, né, para nós quando me convém. Você já não pensou assim alguma vez? Isso que o pastor falou, isso eu concordo. Mas isso aqui não, isso aqui é para os outros, né? E aí, meus irmãos, muitas vezes, em vez de a gente servir a Deus, a gente está servindo apenas a nós mesmos. A gente quer que Deus nos sirva conforme que nós achamos melhor. E uma das consequências disso, né, é que a gente vai afastando pessoas de Jesus. Porque nós mesmos estamos nos afastando de Cristo. Jesus diz no texto, a gente está fazendo tropeçar os pequeninos que creem em mim. Ou seja, nós podemos ser culpados de fazer pessoas abandonar Jesus. E para Jesus é importantíssimo que eu e vocês, que nós cuidemos uns dos outros. Que a gente procure ser simpático, misericordioso uns com os outros, principalmente com os pequeninos. E quem são pequeninos? O que Jesus quer dizer com pequeninos aqui nesse texto? Isso significa duas coisas. Pequeninos são as crianças, mas pequeninos também são aqueles nossos irmãos que são novos na fé, que ainda são pequenos na fé, no sentido que há pouco tempo eles creram em Jesus, eles são pequeninos na fé. E Jesus disse que nós temos que cuidar especialmente desses, para que eles continuem firmes na fé. Também aqueles irmãos que estão fracos na fé. Então, para Jesus, uma das piores coisas que pode acontecer, meus queridos jovens, é a gente afastar alguém de Jesus, afastar alguém da fé nele. Porque isso vai fazer a pessoa perder a coisa mais importante que ela recebeu, que é a salvação eterna. E aí, Jesus demonstra como ele não gosta disso no nosso texto, na parte aí dos versículos 42 a 48, que eu quero ler de novo, para a gente entender o que Jesus quer dizer com isso. Ele diz assim, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho é uma pedra muito grande, pesada, né? Fosse pendurada no seu pescoço e essa pessoa fosse jogada no mar. Bom, aqui já é uma coisa bem dura que Jesus diz, mas ele continua. Se a sua mão leva você a tropeçar, você a pecar, corte.
É melhor você entrar aleijado na vida, né, a vida eterna, do que tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde não esmorre o verme, nem o fogo se apaga. Se é o teu pé que leva você a tropeçar, corte-o. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde não esmorre o verme, onde o fogo nunca se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o. Pois é melhor que você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Veja que Jesus usa duas coisas que causam muito sofrimento para mostrar como é que vai ser o inferno, né? Eu acho que alguns de vocês aqui já devem ter se queimado alguma vez, né? Cozinhando, fazendo um churrasco ou de outra forma. Qualquer queimadura, como dói, né? E quem já teve vermes ou uma úlcera no estômago, daí você imagina você ter a dor de uma queimadura que nunca sara, e uma úlcera ou um verme que nunca morre. Mas assim vai ser o inferno. Agora, o que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo, olha, se teu olho pecar, tua mão pecar, o teu pé fazer você pecar, corte. A minha pergunta para vocês é a seguinte: quantos membros nós ainda teríamos sem seguir isso que Jesus está dizendo aqui? Eu não teria mais nem cérebro, nem olho, nem ouvido, eu não teria mais nada. Então por que Jesus está dizendo isso? Ele quer que a gente realmente corte. Vocês sabem que tem alguns países que a lei é assim. Se você roubou, eles cortam a tua mão. Se você estuprou, eles castram você. Tem alguns lugares que ainda é assim a lei. Então Jesus, na verdade, não está dizendo para a gente literalmente cortar os membros, porque ele sabe que a gente tem que cortar tudo. Até o cérebro, né? Porque a gente pega em pensamento. Por que Jesus exagera aí nesse exemplo, né? Ele sabe que se a gente fosse seguir essa regra, a gente teria que se mutilar todo, e a gente ia morrer, porque a gente peca com o corpo inteiro. Mas ele está mostrando com isso a gravidade de nós nos desconectarmos dele. Como uma coisa perigosa a gente se desconectar de Jesus. E como é ruim, como ele acha ruim, a gente fazer outras pessoas abandonarem Jesus por causa das nossas más atitudes. Nossas atitudes egoístas, vaidosas, porque a gente às vezes é mesquinho, porque a gente é preconceituoso, porque às vezes a gente é intolerante. E para ser mais claro ainda, o que quer dizer isso? A gente dá mau exemplo e a gente pode afastar pessoas de Jesus quando a gente zomba uma pessoa, porque ela é diferente, porque ela tem alguma coisa, né, que a gente considera imperfeito, como se a gente fosse imperfeito. E com várias pequenas atitudes, a gente pode estar afastando os pequeninos de Jesus. Então Jesus veio para salvar todo mundo, e quando as nossas ações afastam a gente ou os outros dele, isso traz consequências que podem levar ao pior resultado para a gente e para os outros, que é a morte eterna, né? A desconexão total e definitiva de Deus. E aí o lugar lá é aquele onde o verme nunca morre, o fogo nunca se apaga. Então, meus irmãos, pense nisso aqui. Conectado a Jesus, apliquem para vocês. Com os outros, eu vou praticar a misericórdia. E comigo mesmo, autocrítica e disciplina. Estão vendo como a gente gosta de fazer o contrário, né? Ó, de mim, eu quero que todo mundo me trate bem, mas com os outros, ó, crítica e disciplina nos outros. Jesus está ensinando o contrário. Pratique misericórdia, compreensão com os outros. E aplique para você a autocrítica, o autoexame, a disciplina. Ou seja, Jesus quer que a gente ajude os irmãos mais fracos na fé a voltar para ele. Eu quero dar um exemplo bem concreto. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem, tanto jovens como adultos,
lá na congregação de vocês, que por algum motivo estão afastados do corpo de Cristo, que é a igreja. Pessoas que não têm vindo ao culto, ao grupo de jovens, não têm participado da vida da igreja. Então, como é que Jesus quer que a gente age com eles? Como é que a gente cuida deles com atitudes positivas? Então, eu botei alguns pontos aqui. Primeira coisa, sejam vocês membros ativos e vivos da igreja e do grupo de jovens. Por quê? Porque se eu não sou ativo, como é que eu vou convidar o outro para ser? Jesus fala, como é que um cego vai guiar outro cego? Outra coisa, como é que eu vou saber o que dizer para o meu irmão afastado, ou até para um irmão que ainda não crê em Jesus? Como é que eu vou saber o que dizer para ele, se eu não estou aprendendo isso na igreja? Como é que eu vou dialogar com alguém de algo que eu não sei? Segunda coisa, ligue, mande mensagens, visite os seus irmãos, suas irmãs que estão afastados da igreja. Sim, faça você isso, não espere só os pastores fazerem. Isso é um trabalho que Jesus dá para todos nós. Manda uma mensagem, olha, o que está acontecendo com você? Vamos conversar? Aconteceu alguma coisa que fez você se afastar de Jesus, se afastar da gente? Escute com amor, escute primeiro o que ele tem a dizer, tenha paciência. E se ele fez alguma coisa errada, pisou na bola, não vá lá criticando. Lembra que você também, de vez em quando, erra, pisa na bola. E aí, oriente essa pessoa, mostrando quantas bênçãos ela pode receber estando na igreja, na vida da igreja, no grupo de jovens, dizendo, olha, eu não sou melhor que você, mas lá eu recebo perdão, lá eu recebo conexão com Jesus, conexão com os meus irmãos. Que tal você estar junto com a gente de novo? Outra coisa é a gente valorizar cada membro da igreja. Tanto aqueles mais antigos, os idosos, quanto os mais novos, que são as crianças, os que entraram agora na fé, na igreja. Valorizar aqueles que aparecem mais. Por exemplo, vocês estão vendo muito aqui a banda aqui na frente. Mas tem gente que não vem aqui na frente. E alguns até são tímidos, não gostam de aparecer. Esses também são importantes. Esses também têm que ser valorizados. Vamos valorizar aqueles irmãos que têm bastante recurso financeiro, sim. Mas aqueles que são bem pobres também precisam ser valorizados. Assim a gente vai, como Jesus ensina, cuidando uns dos outros. E aí, em vez de a gente fazer as pessoas tropeçarem na fé, se afastarem de Jesus, Jesus diz assim, no final do texto, nos convida a ter sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Como é que a gente tem sal? Que sal que ele está falando? É o sal dele, é o sal do seu amor. E paz uns com os outros. Ele está dizendo em outras coisas isso aqui. Conectado a Jesus, pratique com os outros a misericórdia. E com você mesmo tenha autocrítica e disciplina. Ou seja, meus irmãos, vamos sair aqui desse congresso sendo saleiros de Jesus. Saleiros que se mexem, você mexe o saleiro para cair o sal. Então, saleiros que vão aplicar o sal do amor de Cristo na vida das pessoas. Naquela época, o sal tinha uma função muito importante. Hoje nós temos geladeira, temos conservante químico, mas o sal naquela época era usado para evitar que os alimentos se apodrecessem, ficassem podres. Então, quando a gente leva o sal de Jesus para as pessoas, nós estamos curando e evitando a podridão do mundo, que é a condenação eterna. A gente está evitando que as pessoas apodreçam por causa do pecado. E onde é que você vai levar esse sal? Você não precisa ir longe. Você vai aplicar esse sal em primeiro lugar na sua casa, com a sua família. E aí lá, onde você estuda, onde você trabalha, onde Deus colocar você em cada dia da semana, ali você vai ser esse sal que vai conectar pessoas a Jesus. Os textos de hoje
também dão para nós algumas dicas, né, de como é que a gente, estando nós já conectados a Jesus, como é que a gente é sal e como é que a gente mostra simpatia e misericórdia pelos outros. Vejam, primeira coisa, esperando de Deus as bênçãos para viver, louvando a Deus com toda a vida, meditando na palavra de Deus de forma agradável a Deus. Onde é que está escrito isso? No Salmo que a gente leu hoje. Então, espere de Deus as bênçãos, medite na palavra dele, louve a Deus com toda a sua vida, não só quando a gente está, né, na igreja, no congresso. Segunda coisa, isso aqui às vezes a gente erra bastante, né? A gente deve ser, ou a gente não deve ser mal agradecidos quando Deus não faz tudo que a gente quer, quando Deus não realiza todos os nossos desejos, e a gente daí esquece das bênçãos que a gente já recebeu e a gente reclama. Onde é que está isso? No texto de Números que a gente ouviu. Que povo mal agradecido. Deus tinha tirado eles do Egito, né? Levado eles para o deserto, reclamaram de fome e Deus mandou maná e codornas para eles terem o que comer, e estava o povo reclamando de novo. Então, não sejamos mal agradecidos, olhemos para tudo que Deus já nos dá. Podemos pedir mais? Podemos, mas vamos ser agradecidos. E a terceira coisa que aparece na leitura de Tiago que a gente fez, vamos ajudar o nosso próximo, orando por ele quando ele está enfermo. Enfermo não é só no corpo, quando ele está doente, às vezes emocionalmente, está doente espiritualmente. Vamos orar por ele, vamos, né, visitá-lo, apoiá-lo nas suas dificuldades, vamos perdoar e pedir perdão, vamos buscar ele com amor quando ele se desvia da verdade. Que é a verdade que Tiago está falando? Esse Tiago provavelmente era o irmão de Jesus, é a verdade do irmão dele, a verdade de Cristo. Então ele fala, olha, quem conseguir trazer de volta um irmão que se desviou da verdade, vai fazer com que os pecados dele sejam perdoados, ele vai ter a vida de novo. Então é o que Tiago nos ensina. Meus irmãos, Jesus teve misericórdia, e Jesus teve disciplina para ficar firme até o fim. Nós ouvimos ontem, né? Ele foi aquele que lá na cruz não disse assim, mata todo mundo, Senhor. Ele disse, perdoa essa gente. Ele foi aquele que disse, Deus meu, por que me abandonaste? Ele teve disciplina até o fim para cumprir a sua missão em nosso favor. Por isso hoje a gente é parte do seu reino, da sua igreja, e ele é a cabeça desse reino, dessa igreja, porque esse reino, essa igreja é chamado de corpo de Cristo. Cada um de nós é um membro. Uma coisa bonita no corpo de Cristo é que ele tem uma diferença para o nosso corpo. O nosso corpo, se crescer algum membro mais, é uma anomalia, né? Às vezes é um câncer. No corpo de Cristo sempre pode entrar mais um membro, e mais um, e mais um. Então, meus irmãos, Jesus quer, através de nós, conectar mais e mais jovens, mais e mais pessoas com Ele e com a gente. Por isso, assim como Jesus faz sempre com a gente, vamos ter com os outros simpatia, misericórdia, né? Compaixão. Vamos valorizar cada pecador pelo qual Jesus derramou seu sangue na cruz. E vamos ter disciplina. Disciplina para a gente não ser o culpado de alguém se afastar de Jesus. Para a gente não ser pedra de tropeço para alguém chegar a Jesus. Essa misericórdia e disciplina nós não temos. A gente precisa recebê-la sempre de Cristo de novo. Por isso, né, como o pastor Walter falou, a gente precisa sempre de novo receber a palavra e a Santa Ceia no corpo de Jesus, na sua igreja. Como diz um dos versículos do lema desse congresso, né? Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, meus irmãos, os queridos jovens, queridos colegas pastores,
lembrar disso. Se eu permaneço no amor, que é o próprio Jesus, eu vou permanecer em Deus, e Deus vai estar em mim. Então, agora, quando a gente vai voltar para casa, para cada um para a sua congregação, né, para a sua vida nesta nova semana, que cada um de nós possa fazer isso. Daí eu convido todo mundo a ler junto comigo. Vamos lá? Conectado a Jesus, pratique a misericórdia com os outros e com você mesmo. Tenha autocrítica e disciplina. E assim, meus irmãos, vocês podem ter certeza, assim, guiados por Jesus, com Jesus em nós vamos ser sal na vida das pessoas, nós vamos ter paz uns com os outros, e nós vamos conectar mais e mais pessoas ao Salvador Jesus. Que Deus Espírito Santo faça a gente ser assim. Ele quer que a gente seja assim. Confie nele, fique ligado a Jesus, conectado nele sempre, e você será um agente de conexão de Jesus na sua vida. Amém.